Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje é terça-feira, dia 25/5/2021. Graças a Deus, iniciando mais uma aula, né? Sejam todos bem-vindos. Tá? E hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos estar estudando a Olimpíada de Língua Portuguesa da 7ª edição. Que nós vamos estar trabalhando vários temas, como poemas, crônicas, textos literários, entre outros, tá? No decorrer vocês irão, estar tendo todo um acompanhamento e nós iremos repassar para vocês. Falando em crônica, vamos estudar um pouco sobre ela. Uma crônica é uma narração segundo a ordem temporal. O termo é atribuído, por exemplo, aos noticiários dos jornais, comentários literários ou científicos, que preenche periodicamente as páginas de um jornal. A crônica é primordialmente um texto escrito para ser publicado no jornal. Assim, o fato de ser publicado no jornal já lhe determina vida curta, pois a crônica de hoje segue-se muitas outras nas próximas edições. Então, a crônica não precisa ser muito extensa, né, gente? Pode ser curta. A crônica é um gênero literário produzido essencialmente para ser veiculado na imprensa, seja nas páginas de uma revista, seja nas páginas de um jornal. Quer dizer, ela é feita com uma finalidade utilitária e pré-determinada, agradar os leitores dentro de um espaço sempre igual e com a mesma localização, criando-se assim um transtorno dos dias ou das semanas, uma familiaridade entre o escritor e aqueles que o leem. A semelhança entre a crônica e o texto, exclusivamente formativo, assim como o repórter, o cronista se inspira nos acontecimentos diários que constituem a base da crônica. Entretanto, há elementos que distinguem um texto do outro. Após cercar-se desses acontecimentos diários, o cronista dá-lhes um toque próprio, incluindo em seu texto elementos como ficção e fantasia, elementos que o texto essencialmente formativo não contém. Com base nisso, pode-se dizer que a crônica situa-se entre o jornalismo e a literatura, e o cronista pode ser considerado o poeta dos acontecimentos do dia a dia. A crônica, na maioria dos casos, é um texto curto e narrado em primeira pessoa, ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor. Isso faz com que a crônica apresente uma visão totalmente pessoal de um determinado assunto. A visão do cronista, ao desenvolver seu estilo e ao selecionar as palavras que utiliza em seu texto, o cronista está transmitindo ao leitor a sua visão de mundo. Ele está, na verdade, expondo a sua forma pessoal de compreender os acontecimentos que o cercam. Então, como eu já havia falado, a crônica ela não precisa ser muito extensa. Ela pode ser, ela é um texto curto e narrado em primeira pessoa, Ou seja, o próprio escritor está dialogando com o leitor. Geralmente, as crônicas apresentam linguagem simples, espontânea, situada entre a linguagem oral e a literatura. Isso contribui também para que o leitor se identifique com o cronista, que acaba se tornando o porta-voz daquele que lê. Em resumo, podemos citar 5 pontos. Narração histórica pela ordem do tempo em que se deram os fatos. Seção ou artigo especial sobre literatura, assuntos científicos, esportes, etc. Em jornal ou outro periódico. Pequeno conto, baseado em algo no cotidiano. Normalmente possui uma crítica indireta. Muitas vezes a crônica vem escrita em tom humorístico. Tipos de crônica: nós temos a crônica descritiva e a crônica narrativa, que ela ocorre quando explora a caracterização de seres animados e inanimados em um espaço vivo como uma pintura, precisa como uma fotografia ou dinâmica, um filme publicado. Essa é a descritiva. A narrativa tem como eixo uma história, o que a aproxima do conto.
pode ser narrado tanto na primeira quanto na terceira pessoa do singular. Texto lírico, poético mesmo em prosa. Nós temos também a crônica dissertativa e a crônica narrativo-descritiva. O que diferencia essas crônicas, professora? É que tem que ser exposta tanto na primeira pessoa do singular quanto no plural, a crônica dissertativa. Já a crônica narrativa descritiva, ela tem que ser exposta, pelo narrador em primeira ou na terceira pessoa do singular, tá bom? É importante que vocês prestem bastante atenção, nessa parte que diferencia a crônica dissertativa da crônica descritiva. E nós temos várias outras crônicas. A crônica humorística, crônica lírica, crônica poética, crônica jornalística e crônica histórica. E hoje nós vamos estar estudando o texto O Papa Vai ao Banheiro, de Tiago Germano, que nós vamos estar também falando sobre Tiago Germano, que ele escreveu vários textos, e um deles, que ele trabalha com crônicas, e um deles foi esse que nós vamos ver agora, tá bom? Com o tema, O Papa Vai ao Banheiro. Então, é uma interroga, É uma pergunta. E aí vocês vão estar realizando a leitura, tá bom? E espero que vocês tenham entendido um pouco sobre as crônicas, tá? Então, fica por aqui nossa aula de hoje. Bons estudos. Fiquem com Deus e podem se sentir à vontade de falar comigo sobre as crônicas e sobre a Olimpíada de Português, tá? Então, tenham todos uma boa tarde.